O sol inclemente do Velho Oeste castigava a terra, transformando o solo em um leito rachado de promessas quebradas. Cada sopro de vento carregava a poeira fina da desolação, um véu constante sobre a paisagem árida que se estendia até onde a vista podia alcançar. Para Elara, aquele deserto não era apenas um cenário, era um espelho implacável de sua própria alma, um vasto vazio onde a esperança parecia ter secado há muito tempo. Seus olhos, antes cheios de vida e curiosidade, agora carregavam o peso de 1000 crepúsculos, cada um deles uma lembrança do vilarejo que a havia expelido. Elara não era apenas uma mulher, era uma sombra, um sussurro de tragédia que a comunidade havia amaldiçoado, a ela e a tudo o que tocava. A sucessão de infortúnios, a seca que dizimou colheitas, a doença que levou os rebanhos, a inexplicável perda de crianças, tudo havia sido de alguma forma atribuído a ela, a amaldiçoada. O estigma era um ferro em brasa cravado em sua identidade, forçando-a ao exílio, autoimposto, a uma caverna isolada que se tornou seu refúgio e sua prisão. A umidade fria das pedras era seu único conforto, o eco de sua própria respiração, sua única companhia. Ali, na vastidão silenciosa do deserto, Elara buscava não a vida, mas a ausência dela, a quietude que prometia o fim de sua dor incessante. Sua pele, outrora corada pelo sol e pelo trabalho, agora ostentava uma palidez quase translúcida, marcada pelas linhas finas de quem enfrentou a fúria dos elementos e a crueldade dos homens. No entanto, por trás daquele exterior frágil, habitava uma sensibilidade profunda, uma capacidade de sentir a terra e o céu de uma forma que poucos compreendiam. Era uma força inquebrantável, mas invisível, escondida sob camadas de sofrimento e resignação. O desespero era uma névoa densa que envolvia seus dias, transformando o tempo em uma sequência interminável de solidão. Mas, no fundo, em algum lugar esquecido de seu ser, uma fagulha de resistência, um presságio sutil de que o deserto, em sua vastidão impiedosa, ainda guardava segredos e talvez um caminho para a redenção. Aquele deserto, que parecia selar seu destino, seria, ironicamente, o palco de seu renascimento. Um lugar onde a verdadeira natureza da maldição seria desvendada, e um novo propósito, forjado no cadinho da adversidade, emergiria. Em meio à vastidão dourada do deserto, onde as dunas dançavam em silêncio sob o sol impiedoso, a figura de Kyle surgiu como um miragem. Um sopro de vida em um cenário de morte. Ele não era um forasteiro comum. Seus movimentos eram tão fluidos quanto a areia varrida pelo vento. Seus olhos, profundos como poços antigos, refletiam a sabedoria de eras. Kyle era um guerreiro apache, um mestre na arte do silêncio, um guardião dos segredos da terra, e há dias ele observava Elara. Não com a curiosidade vazia dos que passavam, mas com uma intensidade que transcendia o julgamento, buscando as verdades escondidas sob a superfície. Seu olhar perscrutava a alma de Elara e, onde outros viam a mancha da maldição, Kyle discernia a beleza de uma alma ferida, uma força latente que esperava o toque certo para florescer. Os primeiros contatos foram um balé de sutilezas, desprovidos de palavras, mas ricos em significado. Kyle não se aproximou com intenções agressivas ou com a curiosidade invasiva dos que temiam o desconhecido. Em vez disso, ele deixou pequenos presentes na entrada da caverna de Elara. Um punhado de bagas selvagens, um ramo de ervas medicinais de fragrância suave, um pedaço de casca de árvore que, ele sabia, acalmaria o espírito. Elara, no início, reagiu com a desconfiança aguçada de quem fora traída e abandonada, seus olhos estreitando-se ao avistar os objetos, seu corpo tenso, pronto para fugir ou se defender.
Mas Kyle era paciente, um mestre na arte da observação, e cada gesto seu era calculado para transmitir ausência de julgamento e uma profunda reverência pela vida. Ele se sentava a uma distância segura, observando-a, e suas pausas eram longas o suficiente para permitir que a luz tênue da aceitação começasse a penetrar a armadura de desespero de Elara. Aos poucos, a curiosidade de Elara superou sua cautela. Ela começou a observar Kyle de volta, percebendo a quietude em seus movimentos, a reverência com que ele tocava a terra, a forma como seus olhos seguiam o vôo de um falcão no céu. Não havia medo em Kyle, apenas uma calma profunda, uma conexão intrínseca com o mundo ao seu redor. Um dia, Kyle deixou um feixe de sálvia seca perto da entrada da caverna, seu aroma purificador elevando-se suavemente no ar. Elara, hesitante, pegou-o, sentindo o calor residual das mãos de Kyle. Foi um toque indireto, mas um toque que começou a romper o gelo do seu isolamento. A presença dele, inicialmente uma ameaça silenciosa, transformava-se lentamente em uma fonte de consolo, uma âncora em seu mar de solidão. Kyle, sem dizer uma palavra, começou a ensinar-lhe através de exemplos. Ele a guiou com o olhar para as trilhas de água, subterrânea, para as plantas que brotavam nas fendas das rochas, para os sinais no céu que anunciavam a chuva iminente. Ele a ensinou a ler o deserto não como um lugar de privação, mas como um livro aberto de sabedoria ancestral. Aos poucos, Elara começou a imitar seus movimentos, a sentir a terra sob seus pés de uma nova maneira, a prestar atenção aos sussurros do vento. Ela percebeu que a maldição que a assombrava não era mais do que a incompreensão dos ciclos da vida e da morte, a cegueira para a interconexão de todas as coisas. O deserto, que antes personificava sua dor, começava a revelar-se um mestre, um guia para a redescoberta, e em seu coração, uma gratidão sutil, mas crescente, começou a florescer, como uma flor rara que teima em brotar na paisagem mais árida, um presságio do despertar que viria. Sob a tutela silenciosa de Kyle, a caverna de Elara deixou de ser um refúgio de desespero para se transformar em um santuário de autoconhecimento. Cada nascer do sol trazia uma nova lição, não em palavras, mas em experiências táteis e observações aguçadas. Kyle a ensinava a sentir a pulsação da terra, a decifrar a melodia das rochas, os murmúrios ancestrais que reverberavam nas entranhas do deserto. Ele a guiou para as fontes ocultas, revelando como a vida podia brotar, mesmo nas condições mais adversas, uma metáfora vívida para sua própria existência. Elara aprendeu a identificar as ervas medicinais, não apenas pelo seu aspecto, mas pela energia que irradiavam, pela forma como se conectavam com o solo e o céu. As mãos de Kyle, firmes e gentis, mostravam-lhe os movimentos exatos para colher, preparar e aplicar os remédios da natureza, um conhecimento que há muito se perdera para sua comunidade. A transformação do ambiente ao redor de Elara era espelhada pela sua própria metamorfose interna. O deserto, antes um inimigo implacável que lhe roubara tudo, começou a se revelar um sábio mestre, um guia para a resiliência e a persistência. Elara aprendeu a cantar a canção do vento, a interpretar os padrões climáticos, a pressentir a chegada da chuva muito antes que as nuvens se formassem no horizonte. Ela observava Kyle em seus rituais de conexão com a natureza, a forma como ele oferecia gratidão à terra e aos espíritos, e aos poucos começou a emular essa reverência, sentindo uma paz que nunca antes havia conhecido. Sua voz, que se calara com o peso do estigma, começou a encontrar um novo eco nas paredes da caverna, um som suave que se misturava aos sussurros do vento, como se a própria natureza a convidasse a se expressar novamente. Era um processo de cura lento, mas profundo,
uma libertação de antigas dores que se manifestavam em cada respiração. A relação entre Elara e Kael transcendia a de mestre e aluna. Era uma conexão forjada no respeito mútuo, na lealdade inabalável e em um propósito compartilhado. Kael via em Elara não apenas uma mente ávida por conhecimento, mas um espírito com um potencial imenso, uma alma sensível capaz de tocar o invisível. Ele não a julgava, apenas a guiava, permitindo que ela descobrisse suas próprias verdades. E Elara, por sua vez, via em Kael não apenas um mentor, mas um amigo, um confidente silencioso que a compreendia sem a necessidade de palavras. Juntos, eles decifravam os mistérios do deserto, a linguagem das estrelas, a sabedoria contida nos sonhos. Elara aprendeu a invocar a chuva em terras sedentas, um dom que parecia mágico para os que a haviam condenado, mas que era, na verdade, o resultado de uma profunda conexão com os ciclos da natureza e de uma fé inabalável em seu próprio poder. Mais do que curar a terra, Elara começou a curar a si mesma. A maldição que a assombrava revelou-se um dom, uma sensibilidade aguçada para o invisível, uma capacidade de ver além do óbvio. Sua voz interior, antes abafada pelo medo, ressurgia mais forte e clara. Ela aprendeu a acalmar corações aflitos com sua nova sabedoria, não com fórmulas mágicas, mas com a escuta empática e a partilha do conhecimento ancestral que Kael lhe transmitira. A caverna, seu antigo refúgio e prisão, transformara-se em um lar, um santuário onde seu propósito se solidificava. O deserto, antes um símbolo de seu abandono, agora era o palco de sua redescoberta, um testemunho silencioso de sua resiliência e da força emergente que a levaria a um destino inimaginável. A quietude que Elara encontrara em sua caverna foi abruptamente quebrada pelo presságio sombrio de uma nova calamidade. Notícias vagas, trazidas pelo vento e pelos poucos viajantes que se aventuravam pelas trilhas esquecidas do deserto, começaram a chegar aos seus ouvidos. Uma praga misteriosa assolava o vilarejo que a havia rejeitado, o mesmo lugar que a estigmatizara como amaldiçoada. As colheitas morriam antes de amadurecer, os animais definhavam sem explicação. E o mais terrível, as pessoas caíam enfermas, seus corpos tomados por uma febre estranha que não poupava nem mesmo os mais jovens e robustos. O desespero se alastrava como a própria doença, e o vilarejo, antes um bastião de preconceito, agora era um amontoado de medo e desolação. A princípio, Elara sentiu a amarga familiaridade da injustiça, a ironia de vê-los sofrer a mesma dor que um dia lhe impuseram. O instinto inicial era permanecer em seu santuário, protegida pela sabedoria de Kael e pela distância que a separava do julgamento alheio. No entanto, a compaixão que Kael cultivara em seu coração, a semente de cura que ele havia plantado, começou a florescer. Ela se lembrou dos ensinamentos sobre a interconexão de todas as coisas, da responsabilidade de usar seus dons não para o benefício próprio, mas para o bem maior. O deserto havia lhe ensinado a dignidade da vida, a importância de cada ser. E, em um momento de clareza, Elara soube que não poderia virar as costas para aqueles que precisavam de ajuda, mesmo que fossem seus algozes. A decisão de Elara de retornar ao vilarejo foi recebida com uma mistura de pavor e ceticismo. À medida que ela se aproximava, sua figura, antes frágil, agora irradiava uma serenidade e uma força que desarmavam. As descrições sensoriais da cena eram vívidas, o cheiro da doença pairando no ar, o silêncio pesado das casas onde antes havia risos, os rostos pálidos e os olhos vazios que a observavam da penumbra. No entanto, Elara não se intimidou. Ela caminhou com a dignidade de quem não teme a verdade, carregando consigo os remédios da terra
e a sabedoria dos ancestrais, ensinamentos que Kyle havia partilhado generosamente. O confronto foi silencioso, mas intenso. Os olhares desconfiados se transformaram em surpresa, depois em curiosidade e, finalmente, em uma relutante aceitação à medida que Elara demonstrava seus dons. Ela não impôs sua ajuda, apenas se ofereceu, com gestos de compaixão e uma calma inabalável. Com as ervas que Kyle a ensinara a reconhecer e preparar, ela começou a tratar os doentes, a acalmar a febre, a restaurar a vitalidade. A maldição que a havia marcado revelou-se um dom, uma sensibilidade aguçada para o invisível, permitindo-lhe discernir a raiz da doença e aplicar a cura com precisão. Sua coragem não vinha da força bruta, mas da dignidade de quem compreendia o ciclo da vida e da morte, e da compaixão que a impulsionava a servir. As reações da comunidade foram um testemunho de sua transformação. O medo cedeu lugar à admiração. O preconceito se dissolveu diante da evidência de sua cura. Elara, a amaldiçoada, emergia não como uma vingadora, mas como a curandeira do deserto, uma farol de esperança que selava sua nova posição, não mais à margem, mas no coração da comunidade. Após a superação da praga, a figura de Elara não era mais a mesma aos olhos do vilarejo. O estigma de amaldiçoada havia sido lavado pelas lágrimas de gratidão e pela evidência irrefutável de sua compaixão e sabedoria. Ela se tornou a curandeira do deserto, um título sussurrado com reverência e um respeito profundo. Seu papel na comunidade evoluiu de uma presença marginalizada para um pilar central de esperança e conhecimento. Elara não apenas curava os corpos, mas também as almas, oferecendo conselhos baseados na sabedoria ancestral que Kyle lhe transmitira. Ela ensinava a todos sobre a interconexão da vida, a importância de respeitar a natureza e a aceitar os ciclos de abundância e escassez com equanimidade. Suas mãos, antes consideradas portadoras de má sorte, agora eram vistas como instrumentos de cura. Suas palavras, antes silenciadas pelo medo, ecoavam com a verdade e a empatia. O impacto de suas ações foi duradouro, transcendendo o alívio imediato da doença. Elara ajudou o vilarejo a reconstruir suas colheitas, utilizando métodos sustentáveis aprendidos com Kyle, que honravam a terra e garantiam a sua fertilidade a longo prazo. Ela guiou a comunidade na busca por novas fontes de água, ensinando-os a ler os sinais do deserto e a encontrar recursos onde antes só viam aridez. Mais do que isso, Elara instilou um novo senso de união e compaixão entre os habitantes. O preconceito que a havia isolado foi substituído por uma compreensão mais profunda da dignidade humana e da capacidade de superação que reside em cada um. A resiliência que ela demonstrou tornou-se um exemplo, uma lenda viva que se espalhava para além das fronteiras do vilarejo, alcançando outros assentamentos no vasto e impiedoso Velho Oeste. A história de Elara e Kyle, o guerreiro Apache que a guiou de volta à luz, tornou-se uma lenda sussurrada ao vento, um testemunho poético de que a luz mais brilhante pode emergir dos lugares mais sombrios. Sua jornada era a prova viva de que a verdadeira força não reside na ausência de cicatrizes, mas na coragem de enfrentar a dor, na sabedoria de aprender com ela e na compaixão de estender a mão para aqueles que precisam. A fertilidade de um ser humano, como Elara demonstrou, não se mede pela abundância material, mas pela riqueza da alma, pela capacidade de amar, de perdoar e de servir, independentemente das adversidades. Ela era a personificação da resiliência, a prova de que o espírito humano é capaz de florescer mesmo nas condições mais áridas, transformando a maldição em um dom, a rejeição em aceitação e o desespero em um propósito.
Sua lenda continua a ecoar, lembrando a todos que a verdadeira força é encontrada na vulnerabilidade, transformada em poder, e que o maior legado é o amor e a inspiração que deixamos para trás. Se esta história te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas jornadas de superação. E para continuar se inspirando, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e descubra outra história real sobre o poder da resiliência humana. Obrigado pela sua companhia. Que você leve um pouco dessa coragem para o seu dia. Até o próximo vídeo.